Questão 5, letra A, da semana 12 de exercícios. Aqui ele fala que agora a gente vai ter 3 soluções, né? Sendo assim, a gente tem que ver em cada intervalo quem está por cima e quem está por baixo, para calcular a área de cada uma e depois somar no final. Beleza? Então vamos lá. Vamos para a primeira etapa. Primeira etapa, encontrar soluções de f de x igual a g de x. E aí, se a gente fizer isso na letra A, a gente vai encontrar que x ao cubo menos x mais 1 igual a 1. Passo 1 para o lado e aí a gente encontra que x ao cubo menos x é igual a 0. Eu posso colocar o x em evidência. X ao quadrado menos 1 igual a 0. Eu lembro que isso aqui é uma diferença de quadrados. E eu posso fatorar. E aí eu fico com x mais 1 vezes x menos 1. Tá bom? Lembrando que a diferença de quadrados é isso aí. Se eu tenho a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é a menos b ou a mais b vezes a menos b. Tá bom? É o produto da soma pela diferença, ou da diferença pela soma, tanto faz. É uma multiplicação, né? A gente pode inverter a ordem. Isso aqui tudo é igual a 0. Se eu tenho um produto de 3 coisas dando 0, ou a primeira é 0, ou a segunda é 0, ou a terceira é 0. E aí a gente encontra as nossas soluções. Então, primeiro caso. A primeira parte aqui é 0. Então, a gente encontra a nossa solução direto. X igual a 0. Segundo caso. Caso 2. X mais 1 igual a 0. Vou tirar esse parênteses aqui. E aí implica que x igual a menos 1. Isso também é uma solução. Terceiro caso. X menos 1 igual a 0. E aí x igual a 1 é uma solução. Então a gente tem 3 soluções. X igual a 0, x igual a 1 e x igual a menos 1. O que eu vou fazer? Vou ordenar os 3 e aí a gente vai fazer uma integral de menos 1 a 0 e outra integral de 0 a 1. Mas aí nesses intervalos eu tenho que determinar quem está por cima e quem está por baixo. Então o que eu vou fazer? Vamos dar uma reta aqui, né? Aqui eu tenho 0. Tenho menos 1, né? E menos 1. 0, menos 1 e 1. E aí eu tenho que escolher algum valor aqui e algum valor aqui, para eu saber quem está por cima e quem está por baixo. Beleza? Aqui eu vou escolher meio. E do outro lado menos meio. Por quê? Porque é um valor que eu acho fácil de calcular. Raiz cúbica. E você pode escolher o que você se sentir mais à vontade. Então vamos lá. Vou primeiro fazer o f de menos 1 meio. Isso aqui é menos 1 meio ao cubo, que dá menos 1 oitavo, menos 1 meio, mais 1. Isso aqui dá 1 e meio. Vou fazer passo a passo. Menos 1 oitavo. Para fazer mais rápido, eu vou tirar o MMC aqui. Vai dar 8. Aqui vai dar 8. Mais 4, menos 1. 12, 11. 11 oitavos.
Beleza? Agora eu vou fazer a g de menos 1 meio. A função g, repare que ela é uma função constante, ela vale 1. Então agora eu só tenho que saber qual número é maior, 11 oitavos ou 1. Claramente 11 oitavos. Porque 11 oitavos, posso escrever ele assim, né? 8 oitavos mais 3 oitavos. E 8 oitavos é 1, né? Porque 8 dividido por 8 dá 1. Então isso é 1 mais algum número positivo. Sendo assim, esse número aqui é maior do que 1. Ou seja, a função f está por cima. E a função g está por baixo nesse intervalo. Vou repetir a mesma coisa. Vou escrever aqui. Logo, g de x é menor do que f de x no intervalo menos 1 até 0. É melhor usar o parênteses aqui. Nesse intervalo, a função f está por cima. Vou fazer a mesma coisa para quando x vale meio. F de meio. Só que agora vai ser 1 oitavo menos 1 meio mais 1. Vou tirar o MMC aqui rapidão também. Vai dar 8. O primeiro dá 1. O segundo dá menos 4. E o terceiro dá mais 8. E aí dá 9 menos 4. Dá 5 oitavos. E a outra função, ela continua sendo valendo 1, né? E aí quem está por cima e quem está por baixo? A função g, nesse caso, está por cima. Por quê? Porque 5 oitavos é a mesma coisa que 8 oitavos menos 3 oitavos. Beleza? Então isso aqui é 1, que 8 dividido por 8 é 1. É 1 menos algum número. Então, com certeza, a g está por cima desse intervalo. De 0 até 1. Beleza, se eu já sei quem está por cima e quem está por baixo nos dois intervalos, já consigo montar minha integral. Então, no intervalo de menos 1 até 0, a área que eu quero, né, a área total, vai ser a área de menos 1 até 0 da função que está por cima, menos a que está por baixo. A que está por cima é f, e a que está por baixo é g. Então vai ficar f menos g. Dx. Mais integral de 0 até 1 da função que está por cima, nesse caso é a g, menos a que está por baixo. Então vai ficar g de x menos f de x dx. Agora eu vou substituir, agilizando um pouco mais aqui. F menos g dá x ao cubo menos x dx mais a integral de 0 até 1 dá g menos f. Então, fazendo aqui, vai ficar menos x ao cubo
mais x dx. Então agora eu só preciso fazer essa integral polinomial, né? Bem tranquila. Aqui vai ficar x à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2 aplicados de menos 1 a 0. Mais, que vai ficar menos x. Vou botar um parênteses aqui só para menos x à quarta sobre 4 mais x ao quadrado sobre 2 aplicado de 0 a 1. Final menos inicial. O final, se eu substituir, vai dar 0, né? 0 aqui, 0 aqui. Vai ser 0. Menos o inicial. O inicial é menos 1 elevado à quarta, dá 1. Então vai ficar 1 quarto menos 1 meio. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então vai ser menos 1 meio. Próxima integral. Final. Coloco 1 lá. Então vai ficar 1 quarto mais 1 meio. Menos inicial que dá 0. Beleza. Vou distribuir o menos aqui. E aí vai ficar meio menos 1 quarto mais meio menos 1 quarto. Meio com meio dá 1. Menos 1 quarto com menos 1 quarto dá menos 2 quartos. Que simplificando dá 1 menos 1 meio. E aí você tirando o MMC e fazendo as contas todas dá meio. Tá bom? Então a área que a gente procura ela vale 1 meio. Deixa eu só conferir aqui para ver se eu errei, porque faz parte da vida errar, todo mundo erra. 1 meio. Beleza? É interessante que assim, a gente nem conhece direito as funções, não sabe direito como é que elas funcionam, mas a gente consegue encontrar essas áreas.